Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Rafael Lima. Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bom? Rafael já tem aquela participação aqui na segunda e na sexta-feira para falar da perspectiva da semana, do fechamento da semana. E hoje nós vamos tratar um pouco mais, um pouquinho mais de profundidade sobre todas essas questões de mercado, formação de preço, bushel, Chicago. Por que é lá? Vamos começar assim. Por que é lá em Chicago que a gente tem que... Nós podemos ter aqui, faltando soja, mas manda o preço lá em Chicago. Raramente a nossa influência aqui vai realmente ditar preço. É o que é determinante, né, na questão do preço, né, Fabélia? Isso. Na realidade, a Bolsa de Chicago ela é a maior bolsa de commodities do mundo, principalmente dos grãos soja, trigo e milho. Então, o que acontece? O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor, ele não consegue colocar um preço no seu produto. E sim, tem que basear em Chicago, temos que fazer uma base do que está acontecendo na precificação de Chicago para transformar em reais, ou o dólar mesmo também, né? Precificação existe tanto em dólar quanto em reais, e chegar a levar para os nossos clientes, os nossos produtores aqui no interior do Brasil, portos e tudo mais. Você falou aí que é a maior bolsa de commodities. Perfeito. Nem tudo que é produzido lá na propriedade é uma commodity. Certo. O que precisa ser ou acontecer para que o produto vire uma commodity? Uma commodity, né? Perfeito. Commodity é um termo de mercadoria em inglês. Só que essa mercadoria, ela tem que ser padronizada a nível mundial. Então, por exemplo, soja que é plantada no Brasil, soja que é plantada nos Estados Unidos, Argentina, que são os três principais produtores desse grão, né? Temos também Paraguai e outros locais afora. Mas a soja, ela é soja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou onde quer que a gente transgênica ou não? Transgênica, convencional, aí ela vai entrar para os seus nichos, seus nichos de mercado, né? Mas então, assim, é uma padronização. Milho é aqui ou em qualquer lugar do mundo. Ele continua sendo milho. Continua sendo milho. Agora, o que se faz com esse milho, onde nós temos o óleo, onde nós temos o farelo, o etanol, derivados que vai para a prateleira do supermercado e que consumimos bastante, inclusive, né? Está o milho muito na ração animal e também na alimentação humana. Então, assim, esse milho, independente disso, milho é milho. Aqui ou nos Estados Unidos ou onde quer que seja, o milho é sempre milho. E aí, no caso, então, o leite não é a mesma coisa, porque o leite eu tenho variações dele nessa padronização, porque vai da raça, vai da tempo, ali, a estação do ano altera, e eu não tenho a mesma estação no mundo inteiro. Exato, exato. Né? Ou quer dizer, eu posso até ter a mesma estação, mas não com as mesmas características. Sim, exato. Né? Então, o então leite, não tem jeito de ser uma commodity. No caso do leite, não. Porque o leite, apesar de ser o leite realmente, né? Mas o leite ele tem muitas peculiaridades, regionalidades, né? E ele não se padroniza via mundial e não dá para ser comercializado daqui para muito local, atravessar com ele para o Japão, a não ser que ele esteja em pó, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí já é um leite processado. Outra cadeia, né? Já é uma outra cadeia, né? Que já não é aquela matéria bruta como é o caso do farelo, como é o caso da soja. Isso, exato, exato. Então, assim, para ser uma commodity tem que ter alguns requisitos. Atendendo a alguns requisitos, que é a padronização, produto comercializado aqui ou qualquer outro local do mundo é o mesmo produto, né? Então, assim, é uma unidade de medida, por exemplo, que existe na Bolsa de Chicago, que atende todo o globo. E agora que você falou de unidade de medida, aí a gente vê que o bushel está cotado, e hoje ainda vi que o bushel pode chegar a $11 agora com a solução. Tomara, né? O que é bushel? Tomara, né? Vamos lá, o bushel é uma unidade de soja americana. Como nós temos a saca de soja brasileira, que são 60 quilos, nós temos o bushel. O bushel eram latões que eram usados no século XVI, no século XVII. São os tambores. Inclusive, se as pessoas tiverem
quiserem saber o melhor como que é só ir na internet, colocar a palavra bushel, né? Que já vai aparecer. Que já vai aparecer o que é essa figura de linguagem. Então, quer dizer, dá pra gente, remete a gente até naquela imaginação daqueles mercados antigos que tinha aqueles depósitos de madeira. Depósitos, né? Aqueles pallet, aquelas coisas todas, né? E aí então, a gente tinha até aqueles canecos ali para fazer as medidas, que um daqueles já dava um quilo, se precisa de feijão. Isso, perfeito. Aí o bushel americano é um tamborzinho, 2 alças do lado para as pessoas manusearem, e nesse tambor a saca de soja americana, ela tinha uma quantidade de 27,216 quilos. Você entendeu? Então, por exemplo, na nossa saca de soja, que corresponde a 60 quilos, a unidade de medida americana, que é o bushel, é 27,216 quilos. Então, 27 quilos, 216 gramas. Então, para eu ter aqui a quantidade de bushel para dar uma saca, eu vou ter aí 2, alguma coisa. 2,2. 2,2 bushel. Para ser mais exato para você. 2,2 bushel, eu tenho uma saca de soja. Exatamente. Transforma 60 quilos dividido por 27,216 gramas. Então, se chega lá em 11 dólares o bushel, 11 vezes 2,2, eu vou ter 24,40 dólares. Algo em torno disso. Perfeito. A gente considerando $1 aí a 3,70. Isso, multiplica-se a ele. Só que antes disso, Fabélia, é interessante. Aí nós somamos primeiro a questão do prêmio. E o que é esse bendito prêmio, né? Exatamente. Vamos lá, esse bendito prêmio, que muito se fala e às vezes não sabemos realmente o que é esse prêmio, né? Mas o prêmio, na realidade, ele é a vontade do comprador em negociar o produto, principalmente a exportação, né? Então, por exemplo, quando nós vemos a China falar, vou entrar no mercado brasileiro e vou comprar a soja do Brasil, o que eles melhoram principalmente? A questão do prêmio. Olha, o prêmio hoje está cotado a 50 pontos acima de Chicago. O que são esses 50 pontos acima? São 50 centavos de dólares acima do valor do bushel americano. Então, por bushel. Por bushel. Então, a gente tem aí o dólar em média de 3,70. Vamos trabalhar nisso aqui, vai dar 1,75, 1,80 e 7,5. Esses 50 centavos, você fala que pode... 1,88, vamos colocar assim, 1,88. Isso, ele está somando 1,88 ao preço pago ao produtor brasileiro, entendeu? Então, suponhamos, principalmente que estamos em época de guerra comercial Estados Unidos e China, que é outro tópico que podemos citar aqui, inclusive. Mas suponhamos, a China fale, eu quero comprar a soja brasileira. Quando eles falam isso e determinam essa situação, eles vão melhorar esses prêmios. Esse prêmio, por exemplo, em 2018, nós vimos sair desses 50 centavos de dólares acima do bushel e chegar até o nível de 3,80, com viés de bater 3 dólares o bushel, que é 300 pontos acima de Chicago. Isso é muita coisa. É muita coisa. Por isso que nós vimos a soja brasileira explodir de preço, ganhar cotação, sair ali da casa. Aí, nesse momento que a gente descola um pouquinho de Chicago. Exatamente. É por causa desse prêmio. Exatamente. Por quê? Porque nós temos um comprador em potencial falando, me dá a sua soja que eu quero comprar. E é como se fosse uma oferta, um leilãozinho, eu pago mais. É quase isso. Só que com outra nomenclatura. Para atrair o vendedor. Uhum. Aí colocou prêmio. Não atraiu? Tem-se que colocar mais prêmio. Até o vendedor entregar o produto. Ou o comprador achar o produto mais barato, em conta, porque também eu corro esse risco. Exatamente. E achar se eu não entregar, o meu colega pode entregar também. Perfeitamente. No final agora, só para citar nessa linha, Fabélia, estava mais fácil, estava mais barato o chinês comprar a soja americana, mesmo sobretaxada, com 25% de imposto, do que vir comprar a soja brasileira.
Pois é, porque a gente viu isso aí, que num dado momento a soja brasileira ficou tão cara que ela perdeu competitividade. Ficou inviável, exato, perfeitamente, por causa disso. Porque fazendo-se as contas do bushel, mais tributação, mais custo portuário e todos os tipos de custos que o chinês tem para retirar a soja dos Estados Unidos, ficou-se um produto mais barato que o nosso produto entrega lá no porto. Então, quer dizer, eu não posso ficar o tempo inteiro achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Sim. E esse prêmio, ele também existe em outros países ou é uma característica exclusiva para o Brasil? Não, ele é geral. Ele é geral. Ele também pode ser oferecido em outros lugares? Sim, ele é geral, ele é ofertado na bolsa. E esse prêmio, assim, o chinês, eu estou supondo só que o chinês, né, mas tem uns outros... Mas qualquer outro comprador pode oferecer. Exatamente. Então, o comprador decidiu comprar nos Estados Unidos. Ele melhorou esse prêmio, né? O próprio chinês, ou o europeu, ou o argentino. Tivemos muito o argentino comprando esse produto americano. Então, o que acontece? Ele faz uma melhora desses prêmios. Se acaso esses prêmios não atraírem, aí vem aquela situação que eu te falei. Ele tem que se lançar mais prêmio nesse valor para ficar uma proposta atraente ao produtor americano, brasileiro, argentino, enfim, a ele decidir vender o produto.